Não. Mas tinha que ter comprometimento, já foi definido. Tinha amor? Não. Muita dor? Sim. Muita tentativa de fuga? Provavelmente. Muita queda? Muito. Outros eram, toda a família tinha que mandar no mínimo um para o convento, para a igreja. Mandava uma pessoa para a igreja que não estava preparada do ponto de vista psicológico humano para o celibato, e que ia viver dentro dos claustros determinados conflitos, determinadas crises emocionais, psicológicas no campo afetivo, e isso iria produzir num futuro, ou naquela própria encarnação, efeitos desastrosos. Nós chegamos hoje no mundo de liberações sem saber como vincular as nossas forças afetivas. Quais os interesses que nos regem para a relação um com o outro? Ora, se eu vou vincular com uma pessoa que eu estou com medo de ficar para titio, já está tudo errado. Se eu não estou, eu tenho que rezar, pôr o Santo Antônio de cabeça para baixo, para chover na minha horta, fazer simpatia para arranjar marido, ou marida, né, ou esposa, pelo amor de Deus, porque é da lei da relação. Mas nós muitas vezes adentramos nesses terrenos e começamos a despreocupar, porque não ensinado ontem, no terreno do afeto. Qual que é o grau de afeto mesmo? O que eu quero ali? Porque nós já vimos que o casal, os dois têm que estar conjugados no mesmo objetivo, a educação dos filhos, com a peculiaridade masculina, com a peculiaridade feminina, porém, meta. Grau de comprometimento com a família tem melhorado ou tem piorado? Assim, cada vez mais nós temos tido mais comprometimento com a família, ou temos assim, se não der também, hoje está tudo fácil, eu vou embora rápido. O que está acontecendo? Não. Hoje nós não temos muitas preocupações. Nós falamos isso do ponto de vista geral, né? Particular não. Quem já conseguiu tecer laços felizes, o casal, a família fica mais fácil. Mas nós estamos falando do ponto de vista global, do que é que temos visto aqui na Terra. Esses valores precisam ser questionados. Nós vamos começar a questionar conosco onde estamos e onde queremos chegar. Emmanuel vai nos ensinar a pensar quais são as forças que fazem a vinculação de duas pessoas aqui na Terra. São 4 itens, somente os 4. Qualquer relação está dentro dos 4. Primeiro, aqui primeiro não é ordem, a primeira que é apresentada. Primeiro, inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. Empresa é um jogo de necessidades, é um comércio. Eu preciso encarnar, eu tenho alguns problemas. Você também precisa ter alguns problemas. Bom, eu tenho dois espíritas próximos a mim que negócio com eles não é fácil não, eu tenho que resolver o problema com eles. Você tem um. Vamos nascer junto lá e a gente casa, aí vem o seu e depois vão os 2 meus, esses 3 filhos a gente dá um jeito com eles lá? Vamos. É um acordo pela necessidade. Isso é planejado no mundo espiritual. O espírito está lá desencarnado, tranquilo, vendo o futuro, vendo a vida, e fala, vamos juntos para resolver um problema? Vamos. A gente faz acordo aqui na Terra? Faz, não faz, gente? Vamos fazer uma sociedade nós dois, você tem dinheiro, eu tenho inteligência, e vamos fazer um acordo e vamos, não faz isso? Faz. A gente faz sociedade com o irmão, faz sociedade com o vizinho, faz sociedade com todo mundo. O casal também faz nesse sentido, no mundo espiritual, pela necessidade. Mas se chegou nesse ponto, está ótimo, que já conseguiram. Aí quando chega aqui na Terra, ele está com 14, não, vamos imaginar assim, ele está com 16 e ela está com 14, né, 12. Aí ele está andando pela rua, a mocinha passou, mexeu, e o noivo falou, não, com quem eu já programei, ela está chegando, ela vai chegar daqui a 3 anos, estou esperando por ela. Espera hoje, não espera? Entenderam? Será que a gente espera muito a chegada com quem nós planejamos no passado? Vamos ver aqui o próximo para ver se a gente consegue esperar. Forma de casal. Criaturas que já partilharam experiência no campo sexual em instâncias passadas. Uma vez tendo o ato sexual envolvido uma
uma pessoa com a outra, gera carga magnética que não se perde mais no tempo. Quando um passa perto do outro, acende uma faísca. Não precisa pegar fogo, não. Acender faísca não quer dizer que se for fogo não mata, né? Mas que acende a faísca, acende. Porque tem vinculação. Então vai que essa que eu planejei está demorando a chegar, e enquanto que uma dessa aqui vincula, não é? Mas desvincula rapidinho também, às vezes. Nossa, não, aí, uai, não é? Olha a outra, olha a outra, que aí complica mais ainda. Corações que se acumpliciaram em delinquência passional noutras eras: adultério, aborto, prostituição e outros elementos que geram crime no coração. É delinquência. Aí ele morreu, ela morreu, os dois encarnam, está dando num canto, está passando pela rua, está num lugar, numa festinha, encontra, e o desejo vem com toda a força. Então esses dois itens, o segundo e o terceiro, eles muitas vezes interrompem uma vida ou um processo que iria acontecer no primeiro. Fulano planejou com ciclano, mas acontece que enquanto esperava chegar, passou outro e levou, ou outra. Vai gerar problema depois? O Richard Timoneto conta um caso, se eu não estiver enganado com o caso dele, que às vezes eu posso enganar. Uma moça que o procura já com 26 anos, né, numa situação delicada, porque ela tinha envolvido com uma pessoa, estava no envolvimento, e aos 26 anos ela descobriu a alma gêmea. Encontrou a criatura com quem ela planejou no plano espiritual. O que ela fazia agora? Já tinha criado um vínculo. Muitas vezes ninguém pergunta nada, não, né? Não deu aqui, vai lá, né? Mas ela foi perguntar, e ele foi e deu para ela uma aula sobre essa questão de relacionamento. Eu não sei em qual livro, não, está nos primeiros livros do Richard Timoneto. O caso é mais amplo do que nós estamos falando aqui, mas muito interessante. Ou essa outra aqui, que é raríssimo: almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética. Isso aqui é casal perfeito. Perfeito não é que é perfeição, porque a Terra ainda não tem perfeição, mas é um casal assim, nota 8, bacana, tá bem, tá tranquilo, porque um complementa o outro naturalmente, não tem karma negativo. Agora os três primeiros têm problemas, né? Os três primeiros são problemas. O coração aqui é expiação, e os outros dois é prova e trabalho, com muita seriedade. Isso, segundo Emmanuel, é o que rege qualquer relação. Qualquer casinho que já teve um dia, está aqui. Aqueles negócios de ficar da Ivete Sangalo, do BG1, de BG2, de BG3, entra aqui, ó, nesses corações que acompliciaram de criatura que partilharam a experiência. E é lógico que vai criando mais complicação, né? Porque é uma responsabilidade muito grande que nós fazemos com a vida às vezes, né? A inteligência que traçou são alguns casos que, se a pessoa tiver moderação, tiver o equilíbrio, não deixar as tentações da serpente, no impacto da emoção da Eva e o assentimento do intelecto, vai viver bem, vai ter a vida bem. Então nós estamos aqui entendendo como que funciona o mecanismo das vinculações. Afonso, eu já passei dessa época, já estou, né? Mas vai nascer de novo, gente. Nós vamos reencarnar. Antes de reencarnar, nós vamos desencarnar e vamos viver no mundo espiritual. E é hora de começarmos a aprender que isso existe, para já começarmos a planejar a próxima vida. Mas está muito longe, não está nada longe, o negócio é num pulo. Não, mas eu não estou querendo morrer agora, não precisa morrer agora. Prepara agora para o amanhã, claro. Nós estamos tratando da coisa mais importante da vida do ser humano, que é a relação homem e mulher. Das maiores alegrias que o espírito pode ter é na relação eu-tu. André Luiz diz que nunca viu uma aura mais bela do que a aura de um casal nessa complementação magnética, quando o casal está relacionando um com o outro na intimidade, não intimidade sexual lá, mas na intimidade da afetuosidade saudável. É a aura mais bela, porque para além disso aqui,
é individual. Caridade é eu sozinho, eu com Deus e a criatura que recebe auxílio. Aqui é na troca. A relação do casal é a relação que mais permite o autoconhecimento. Fraternidade verdadeira. Claro, porque é relação. Né? E a sociedade leva para o ano irônico da vida, nada todo mundo foi irmão. Não é? Sabe o que se passa. Precisa. Não é só para preparar a prova, não, para ter que ser. Olha aí, tá vendo? Certamente dá e deve. Dá e deve. Nunca é muito fácil as coisas espirituais, mas, não é? Devemos pensar e refletir. Filhos, precisamos pensar aqui. O filho que chega, porque nós falamos lá do Caim, né? O Caim era amigo de quem? Da Eva ou do Adão? Da Eva. Vinculou com a Eva primeiramente, né? Não podemos culpar a Eva por tudo não, mas acontece o seguinte: o coração feminino assumiu para si uma tarefa às vezes muito ingrata. A mulher ensinou ao homem a não fazer nada. Nas famílias antigamente o príncipe não fazia nada e as princesas, a gata borralheira, tinha que servir os príncipes, né? Quantas irmãs foram passar a camisa do irmão? Quantas irmãs tinham que lavar a casa para o irmão? O irmão não podia fazer nada, o homem não podia fazer nada. E se o rapaz quisesse fazer alguma coisa, a mãe não deixava. Quem tinha que fazer as irmãs. Então, naquele fanal de trabalhar a menina dentro de casa e mandar o homem para a rua, a mulher criou o machista. Foi a própria mãe que criou o machista. Nenhuma nora presta. O príncipe cantar, nenhuma nora presta. Se liga a ideia essa que chegou aqui agora. Ela não fala, porque politicamente correto não vai falar. Oi, tudo bem? Estou pensando, se você acha que você vai levar ele, você não vai levar mesmo. Não, tudo bem, você vai almoçar aqui em casa amanhã. Não, hoje não, né? Hoje é hora que descobre, já tem até filho, tem até neto. Hoje agora, quando ela descobre que é sogra, já tem neto junto. Ela descobre que é avó e que é sogra, tudo junto. Antigamente tinha nada disso, né? Então a mulher assumiu demais esse papel. E a mulher ainda continua, porque ela trabalha na rua, chega em casa, dá conta da casa, vai fazer tudo. E o homem só vai entregando e largando mesmo, né? Assim, pra gente pensar, né? O elemento masculino é muita folga. Muita folga. O elemento feminino é rompante, é trabalho. Mas isso não está correto. Nós temos que aprender a fazer uma divisão social de trabalho dentro da instituição familiar. O homem precisa ser ensinado o valor do trabalho doméstico, porque nenhum homem e nem a própria mulher valoriza o trabalho doméstico. É a função da vida, a mais meritória função da vida é cuidar da casa, porque é o nosso lugar de maior aconchego vibratório, mas nós não damos valor, nós estamos fora, nós lutamos para ficar fora e a casa fica às vezes entregue a algumas coisas que tem sentido hoje. Quem tem trabalhado fora, casal tem trabalhado, é a necessidade, nós entendemos, mas nós estamos falando uma coisa sociológica. O casal trabalha fora e tem serviço do filho, ou na creche, ou na escola, ou para empregado, ou para sei lá o quê. As carências emocionais que são vividas não são fáceis. Então essa estrutura precisa ser repensada, sem dúvida nenhuma. Aqueles que têm até de 40 anos para cima viveram com uma família, podia estar desconjuntado. O pai bebia, chegava em casa, batia em todo mundo, tal, mas era ali, que o dia inteiro a família estava reunida, mãe, pai, avô, aquela coisa toda. Hoje nós estamos com uma família muito desmembrada, muito desmembrada. Então qual que é a alternativa? Nós não podemos dizer, não temos como falar qual que é a alternativa, mas nós temos que começar a refletir, entende? Porque, por exemplo, essa questão do trabalho doméstico, nós sabemos o seguinte: se nós não passarmos uma vassoura no quininha, é da teia de aranha.
E se nós não relacionarmos bem na família, no ambiente doméstico, dá teia de aranha espiritual. E a nossa casa às vezes está bem limpa do ponto de vista da vassoura, mas não está muito bem limpa às vezes do ponto de vista relacional. As ideias que chegam via os veios de informação, via os nossos comportamentos, não produzem um elemento saudável. Por isso o culto do evangelho lá, por isso o trabalho da evangelização espírita infantil juvenil, da evangelização geral, para conseguirmos algo amenizar. Mas precisamos valorizar a casa. Só te cortando aí, porque é interessante demais, um objetivo na aula de evangelização, tem algum jovem, né, Gabriel? A Júlia, e eu, na última aula nossa de evangelização, aquele livrinho azul, bem definido o que é o lar espírita, e eu vou contar, nós estamos bem sabidos, né, Gabriel? Fala como se constrói um lar espírita. A gente fez todo aquele desenvolvimento de família de Jesus, lá no Sobral e tal, e chegando lá espírita, um objetivo lá no livrinho azul. As paredes de um lar espírita se constroem com a cooperação mútua de todos na limpeza da casa, não foi? E o teto qual que é? E a base qual que é? O teto é o culto do lar, porque sem evangelho, nem vai. Quando eu comecei a namorar. Quem tem um livrinho azul da evangelização tem que ir lá. Quando eu comecei a namorar uma jovem lá em Belo Horizonte, Sobral chamou a gente e deu uma folha datilografada, 10 itens para o compromisso do casal. E é assim mesmo. Então o filho está chegando, o que nós vamos perguntar? Este filho que chega, e você precisa saber, a gente nem sempre sabe estritamente, mas nós podemos saber pelas tendências. Esse espírito, que agora um filho nós já sabemos, é um espírito encarnado. Ele é amigo do pai ou amigo da mãe? Ou ele é amigo de ambos? Ele é rival do pai ou rival da mãe? Ou rival de ambos? Ele é indiferente. Ele foi desencaminhado ou ele desencaminhou? Essa é a estrutura da família, né, gente? O livro Missionários da Luz conta a história do Segismundo, da Raquel e do Adelino, que eu acho que todos aqui já devem ter lido. O Segismundo no passado matou o Adelino para ficar com a Raquel, foi amante dela, ela aceitou, gerou um carro, não gerou? Matou, ele assassinou o marido dela, era casada com o Adelino. Aí o Adelino morreu assassinado, Raquel morreu de morte morrida, que ia morrer um dia, desencarnou, né? E o Segismundo também sofreu no mundo espiritual há muitos anos. Aí o Adelino reencarnou. A Raquel veio 5 anos depois. O Adelino estava passeando no Rio de Janeiro, aquela coisa toda, andando pela praia. Aí ele olhou uma moça passando assim na Avenida Atlântica e falou assim: uau! E foi. Ele também deu uma olhadinha assim de olho, cabelo surfista dele, né? Coração um pouco aberto no espaço, aquela coisa toda. Gamei. Eu falei: nossa, é o genro que papai queria. Aí ela ficou ali tomando água de coco, parou. Ele deu a volta, rodeou de lá, encostou cá, pôs o braço assim na escadinha. 1940 isso. Daí começou a passar, onde é que você mora? Eu moro em tal lugar, eu vou lá, começar. Aquilo lá, olha, criaturas que já partilharam delinquência, dela é delinquência, porque ela adulterou e ele foi assassinado pelo amante dela, né? Então era um problema. Juntou, casou rapidinho, porque casa, não tem jeito. Agora depois que casa o negócio começa a voltar à tona, né? O Adelino estava um dia lá, aborrecido, endiabrado, já tinha um filho. É porque o segundo filho ia nascer. Quem que era o segundo? O assassino. Olha que ele saiu do corpo dele, dormiu, que ele desdobrou e que ele viu o espírito lá assim: papai, eu vou ser seu filho. Ele viu, foi um bacamarte, né? Aquela espingarda na frente dele. Você não, assombração. E voltou para o corpo, não queria ser pai do Segismundo. Aí foi feito um trabalhinho lá com eles, o casal todo. O livro é muito bonito, Missionários da Luz. Esses 2 capítulos da reencarnação de Segismundo. O Adelino acabou cedendo. Pode vir. Eu vou deixar você vir.
Ele nasceu. Mas eu fiquei pensando como que esse pai ia cuidar desse menino. Imagina esse menino mamando, com 1 ano e meio de idade, da mamando, com os braços assim na mãe, né? E ele olhando e falou: mas que menino chato é esse, hein? Não para de mamar, não. Que menino atrevido, você também dá muita trela para você com 1 ano e meio. Não, desmama isso rápido aí, esse negócio está me agastando. Ciúme terrível, porque o ex-amante agora é filho, e lá era escondido, agora não vai abraçar, vai beijar, vai ficar num negócio terrível, que do outro lado também, né? Mãe com o filho e pai com a filha, as princesinhas que vêm, papai, 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 pulando no pescoço, a mãe olha às vezes e fala assim: que melado, gente. Agora quando está tudo harmonizado, está bem, né? O problema é quando gera problema. Então nós temos que saber aqui como é que está a coisa. Eu fiquei imaginando a Adelina ensinando o Segismundo a fazer para casa, com 7 anos de idade, em 1952, ele nasceu em 45. Em 1952 não tinha conselho tutelar, não tinha o IBAMA, não tinha nada, ninguém prendia. Mas tanto cocão na cabeça que ele ia tomar, não fazer o para casa, olha meu burro, não aprende nada. De onde que vem, né, gente? Nós não estamos legitimando a violência de jeito nenhum, nós só estamos dando o DNA da coisa. Fez bobagem, boa um dia, prepara o lombo, porque vai resgatar. A Maria da Penha não tinha ainda. Graças a Deus as leis estão chegando, né? Para apaziguar o coração dos rivais. Porque nem plano de expiação e prova é isso, gente. É reencontro de. Né? O filho nasceu, qual que é a expectativa dos pais em relação a esse filho? Porque depende do passado, o que o pai quer que o filho seja. Não, vamos voltar lá. Quais as projeções que faz? Não é? As projeções são as carências que eu tenho, eu projeto e digo que é o outro que tem. Se chama projeção na linguagem psicológica. É o mecanismo de defesa do ego. O que eu falo que o outro é o que eu tenho dentro de mim, estou projetando o outro, né, para não ver dentro de mim. Então os filhos, eles são bombardeados às vezes pelos pais, né? Projetadas essas carências todas. A mulher às vezes está agastada com o marido, mas ela não pode falar nada porque o regime é bravo, né? Aí ela desconta no filho às vezes. O marido está agastado com a esposa, ele não pode falar nada que ela é essa onça, ele desconta nos filhos às vezes. Pode ser. Papai falava assim: essa onça não tem. A gente está aprendendo, reencarnação é para isso. É para aprender. Aquele namoro que começou aquele dia, aquele olhar 43 lá, deu uma piscadinha, aquilo é só no início, até um determinado tempo. Depois o negócio começa assim: onde é que eu fui arrumar? Onde é que eu arranjei esse, né? Ou essa, né? Mas tudo bem, a vida está aí para nos chamar, não é? Aos convites. Quando nós temos amor demais, nós super protegemos. O príncipe ou a princesinha não pode fazer nada, não é? Super proteção, faz coisa errada, a gente protege, a gente não pune, não chama atenção, passa a mão na cabeça e tal. Está todo mundo errado. Os filhos da vizinha que não presta, minha filha e meu filho é sempre o melhor. Não sofre, não pode sofrer. Mostrou-se um desenho, uma charge. Na década de 60, o menino tomava uma nota ruim, aí o pai chamava o menino e falava assim: que nota é essa aqui, meu filho? Vai estudar. Aí agora, nos dias atuais, vem a nota ruim, o pai vai lá na escola e fala com a professora: que nota é essa aqui que meu filho tomou? O professor que é ruim não mudou. Superproteção. Ou o abandono. O abandono. Né? Ou nós protegemos demais porque gostamos demais, ou nós largamos de lado, deixamos na carência. E esse abandono aqui não é só aquele abandono de jogar na lata de lixo, não. Isso é pouco. O maior abandono está dentro de casa, onde não dá atenção, não dá o carinho devido, não dá aquele envolvimento. Isso tudo são histórias da nossa vida. Isso são as consequências do que foi semeado no passado. Por isso que nós precisamos refletir nessas questões aqui, ó. Que reação emocional eu provoco no meu filho? Quando um pai ou a mãe, não estou falando pai e mãe, mas vale para qualquer adulto, chama a atenção do filho, o filho vai pensar que reação que ele tem, né? O que acontece dentro dele quando ele é chamado a atenção?
Porque tem uns que obedecem, tem outros que não. Tem uns que acordam, cada um tem uma reação emocional. Mas é preciso pensar também que reação emocional o filho provoca em mim. Porque quando eu trago um adversário desse do passado para ser meu filho, qualquer coisa que ele fizer está errado. Eu acho raiva com tudo, nada presta. Ah não, que menino, né? E vai assim muitas vezes. Essas são as leis. Que reação emocional o cônjuge provoca no outro cônjuge? O marido está chamando a atenção do filho, a mulher vai lá, entra na frente e protege. Aí é ela chamando a atenção e ele protegendo. E isso dá discórdia muitas vezes. Porque aquele processo, o homem tem uma visão, a mulher tem outra. Mas os dois devem convergir para o mesmo foco, a educação dos filhos, constituição do lar. Mas nem sempre nós fazemos isso. O pai põe de castigo, a mãe tira. A mãe põe de castigo, o pai tira. Um faz picuinha com o outro usando o filho, não é? E quando separa? Quando tem divórcio, né? A pagar a pensão, porque todo mundo paga. Pode deixar que eu vou pagar a pensão. Quanto é que você quer? Quero 200, eu vou pagar 400 para ajudar, é claro. O menino, não é assim que os homens fazem? Sempre assim, não é? Tranquilamente, vai dar contribuição total. Então pergunta, precisa mais alguma coisa no final do mês? Deu o dinheiro, precisa mais alguma coisa? Não é? Ah! Que regime, né? O homem fala assim, eu não vou dar dinheiro para esse menino não, porque ela vai gastar com outro. Olha o pensamento do homem. Que coisa mais medíocre. Não é? E ela pensa assim, ele está gastando dinheiro com aquela outra sirigata lá, que eu vou tomar tudo dele. Ele vai ver comigo. Até parece que um dia um falou assim, eu te amo, para o outro, né? Qual que é o nosso papel nisso tudo, gente? Depois que nós sabemos dessas coisas, nós temos que trabalhar muito pela educação. A evangelização é um sistema educacional, o mais completo. O mais perfeito sistema educacional da Terra é o Evangelho de Jesus. Ainda não conhecido por nenhum de nós na plenitude, mas que estamos começando agora a despertar, né? O esforço, a dedicação, o trabalho interior para uma renovação é de nós mesmos, para sair da justiça e entrar no amor, para construir uma nova sociedade. 3 itens pequenos, mas que resolvem toda a nossa estrutura de vida, toda a nossa dinâmica. Aí Emmanuel fala assim para nós, no livro Pensamento e Vida. Estou falando sobre a família e sobre os filhos. O capítulo é sobre o berço, né? De maneira geral, de conformidade com a regra, o nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades. Nós nascemos aqui ou ali, vinculamos com A ou com B, conforme a nossa necessidade espiritual. Cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com trabalho digno de restauração. Agora pega um quadro para restaurar. Depois de 5 pinturas por cima do negócio, não é fácil restaurar, né? Tem que tirar camada por camada, com cuidado, até restaurar a imagem original. Digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas da regeneração ou da mordomia, de que carecemos, na recomposição de nosso destino perante o futuro. Essa frase de Emmanuel, ela é uma síntese de toda a vida. Nós somos levados a determinado berço, determinada conjuntura, cada nossa necessidade, a regra geral. Pode ter casos separados aí, claro, mas a regra geral é essa. E não tem jeito, não adianta abandonar, fugir. É preciso urgentemente refletirmos como nos posicionarmos nessa relação diante da vida. Vamos trazer alguns itens aqui como diretrizes de solução do ponto de vista do Evangelho. Na aplicação prática é relacionamento, não é vida. Jesus faz uma pergunta que nos ajuda a refletir: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E nós vamos fazer essa pergunta para nós todos os dias. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eu preciso conhecer, eu preciso reconhecer a minha ancestralidade biológica, a minha ancestralidade psicológica, de mim mesmo,
da minha história familiar. E a minha realidade, a ancestralidade é espiritual. Ou seja, eu vou tratar aqui dos meus bisavós, dos meus avós, trisavós, tetravós, todos. Mas vou tratar de mim mesmo, nas várias vidas que eu já tive. Porque quando nós começamos a conhecer a história dos nossos ancestrais, quem foram eles, não é só fazer brasão de família, fazendo a árvore genealógica e conhecendo a história, sabendo quem foi quem, os dramas vividos pelos avós, pelos pais, os tios, tios-avós, os avós, os bisavós, os trisavós, fica mais fácil, mais próximo de nós. Precisamos conhecer, precisamos criar mais elos de aproximação com os ancestrais, saber quais dores, alegrias, dramas que foram vindos por eles na constituição da vida. Nós somos um país de imigrantes. Quantos largaram a Itália para vir para a América, notadamente para o Brasil, ou outras regiões, principalmente a Itália, né? Principalmente a Itália, os imigrantes que chegaram, não vieram assim numa boa, não. O que deixou lá? Quantos que chegaram aqui com muitas dificuldades, muitos sonhos desfeitos lá na tentativa de refazer aqui, não é? Quantos espíritos em guerra, porque na época da guerra vieram muitos para cá, Primeira Guerra, Segunda Guerra, antes um pouco. Então são elementos que precisamos avaliar, não só por causa do italiano que chegou, não, de qualquer imigrante, mas do que viveram aqui também. Nós que temos por ancestrais os índios, quantas índias foram subjugadas pelos dominadores, quantas negras escravas foram subjugadas. Nós que temos por ascendente na nossa biologia lá uma bisavó que foi escrava, que era apenas um objeto dos donos e que produzia filhos para gerar escravos, não é mesmo? E que hoje é a nossa trisavó, às vezes. Quantos dramas vividos que nós não sabemos? Vamos começar a levantar. Mas eu não sei disso não. Não importa, se eu não sei o nome. Meu bisavô, eu não sei quem é, por nada, bisavô fulano de tal. Deixa lá o quadrinho em branco, porque o plano espiritual, na orientação necessária, vai nos ensinar quem seja, nas relações que nós temos à noite, na hora do sono. Porque ao reconhecer isso, facilita para nós honrar mais facilmente o ancestral. Eu reconheço que papai e mamãe, além de ser meu pai e minha mãe, são também um homem e uma mulher, que é uma das coisas